Você sabia que o RMS Titanic jamais afundou? Que tudo isso foi apenas uma jogada com um único objetivo? Essa é a teoria mais bem aceita, rodeada de mistérios e muitos fatos interessantes. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal e antes de eu começar a te contar, clica no like no comecinho do vídeo para me ajudar na divulgação e também se inscreve no canal para você não ficar de fora de nenhum caso que eu postar por aqui. Agora, deixa que eu te conto essa história. O RMS Titanic foi um navio construído sob encomenda para a empresa White Star Line em março de 1908, com a intenção de ser o maior e mais veloz navio de passageiros da época. Segura essa informação porque isso diz muito do que aconteceu nos planos futuros. A empresa encomendou também mais 2 navios, que foi o Olympic e o Britannic. O Olympic e o Titanic eram da mesma classe ali, de navios luxuosos, grandes, rápidos e extremamente seguros. Um fato interessante do Titanic é que ele media 269 metros de comprimento, 53 metros de altura, tendo a capacidade máxima para 3.547 pessoas e custou na época cerca de 7,5 milhões de dólares. Inclusive, quando foram finalizar a construção do Titanic, colocar a parte luxuosa do navio, eles construíram 4 cilindros como se fosse uma chaminé, mas na verdade somente 3 cilindros funcionavam como chaminé e o quarto era somente estética, para que o navio parecesse maior e mais imponente. Para que vocês tenham uma ideia de quanto custava embarcar na primeira viagem do Titanic, a primeira classe pagava por volta de 4.350 dólares, o que já era muita grana na época. A segunda classe pagava 60 dólares e a terceira classe pagava entre 15 e 40 dólares. Na noite de inauguração do Titanic, em 12 de abril de 1912, ele contava com 2.240 passageiros a bordo, com destino de Inglaterra a Nova York. Com o slogan de navio praticamente inafundável, eles queriam mostrar a todo mundo que, além de muito luxuoso, o Titanic era muito veloz. Com isso, eles planejavam chegar 24 horas de antecedência. Então, todo mundo embarcou no navio, se acomodaram nas suas cabines e o navio começou a sua rota em direção a Nova York. Já no primeiro dia que o Titanic estava no mar, ele começou a receber alguns avisos de gelo acumulado na rota que ele estava fazendo. Também no segundo dia, o Titanic continuou recebendo diversos alertas de iceberg na sua rota, porém o navio continuou a sua viagem em uma velocidade extremamente alta, próxima ali à sua máxima. No dia 14, por volta das 11h40 da noite, o Titanic bate no iceberg e aí a gente já pode imaginar todo o desespero. Até porque o navio não tinha um sistema de comunicação com os passageiros, então as pessoas que trabalhavam no Titanic tiveram que sair de ala em ala, de quarto em quarto, avisando que era necessário evacuar o Titanic, contando o que realmente tinha acontecido. O iceberg causou um rasgo enorme no Titanic em 16 dos convés que ele tinha ali para barragem de água. E assim, se 4 desses convés estivessem inundados de água, o Titanic conseguiria tranquilamente continuar a sua rota. O problema foi que 5 desses convés inundaram de água e por conta da velocidade do navio e o peso da água, logo em seguida o 6º e o 7º convés também inundou. Por conta de todo aquele peso, o navio logo começou a se inclinar e em seguida partiu em 2. Assim que o navio partiu em 2, ele imediatamente, mais ou menos ali em 2 segundos, afundou totalmente no oceano. Cerca de 711 pessoas sobreviveram e foram resgatadas, 1.513 pessoas morreram na tragédia e apenas 333 corpos foram recuperados. Tendo o slogan de um navio praticamente inafundável, todo mundo queria saber por que o navio afundou e por isso logo 3 meses após o acidente começaram-se todas as investigações e o navio realmente foi encontrado. Porém, nada de conclusivo foi relatado. Isso gerou muitas especulações na época, muitas dúvidas, muitos questionamentos e tudo isso deu força a muitas teorias. Uma das teorias mais bem aceita é essa que eu vou contar aqui pra você hoje. É inclusive um livro, mas eu resumi essa teoria um pouquinho para que você pudesse entender, tá? Então vamos lá. Essa teoria conta que o Titanic jamais afundou. Lembra que eu te falei que a empresa solicitou a construção de 3 navios? O Titanic, o Olympic e o Britannic? Então,
o Olympic, ele era extremamente parecido com o Titanic. Vou deixar umas fotos aqui para vocês verem e comparar a diferença. Eles eram muito parecidos mesmo. Porém, o Olympic já tinha sido entregue à empresa um ano antes do Titanic. E o Olympic já estava no mar fazendo as suas rotas de viagens. Porém, o Olympic estava apresentando muitos problemas técnicos, inclusive já tinha sido colidido com um outro navio em uma dessas viagens, o que ocasionou um enorme gasto financeiro, porque a empresa teria que pagar o conserto do Olympic e o conserto do outro navio também. A empresa já não estava indo muito bem financeiramente e todo esse gasto iria destruir as finanças da empresa. Foi aí que os donos da White Star Line bolaram todo um plano de dar uma maquiada ali no Olympic e na noite inaugural do Titanic trocar os navios, colocar o Olympic no lugar do Titanic. O plano era o seguinte: eles iriam com o Olympic em sua velocidade máxima e quando chegasse ali mais ou menos próximo ao seu destino final, eles afundariam o navio de uma forma segura e depois resgatariam todas as pessoas. Como eles achavam que o navio era praticamente inafundável, iria demorar muito tempo para o navio realmente afundar, eles achavam que dava tempo de resgatar todas as pessoas de uma forma segura, sem que tivesse nenhuma vítima. Com isso, eles teriam um resgate perfeito, conseguiria aí receber o dinheiro do seguro, consertaria o Olympic e o outro navio e ficaria com o Titanic novinho em folha. E o plano na cabeça dos caras era perfeito. Mas para conseguir simular um acidente dessa proporção, eles precisariam com certeza do auxílio do capitão do navio, Edward John Smith. Por esse motivo é que o capitão Smith estava no comando do navio no dia em que o Titanic bateu no iceberg. E agora você pensa comigo, se o Edward não soubesse de nada desse plano, por que então ele ignoraria todos os avisos de gelo na sua rota e continuaria seguindo o curso do navio em uma velocidade próxima à sua máxima? Seria um erro muito grave e um erro de principiante, mas o Edward já era um capitão muito experiente. Essa teoria toda é uma loucura, mas a gente tem muitas evidências que comprovam que essa teoria pode sim estar certa. Uma dessas evidências é que no dia da viagem inaugural do Titanic, o dono do Titanic simplesmente não embarcou. Ele iria embarcar e, de última hora, ele disse que não poderia ir. Já o seu sócio também não embarcou no Titanic e disse que estava doente e por isso não iria. Sem contar que eles tinham uma lista com nomes de pessoas ricas e muito influentes da época que eles também não deixaram com que essas pessoas embarcassem na viagem inaugural do Titanic. E muito importante dizer que nessa viagem inaugural o Titanic iria levar umas obras de arte extremamente caras e raras e de última hora o dono do Titanic também disse que não iria embarcar essas obras de arte sem dar nenhuma maior explicação. Então, com todas essas informações, com todas essas evidências, as pessoas começaram a acreditar de fato que essa teoria seria uma teoria verdadeira ou mais próxima possível do que realmente aconteceu. Mas assim, com um plano tão bem elaborado como esse, o que é que deu errado? Porque a gente sabe que deu muito errado, muitas pessoas morreram nesse acidente, eles não conseguiram resgatar nem a metade das pessoas que estavam a bordo do navio. Então a pergunta que fica é: o que será que deu errado? Segundo relatos de sobrevivente, eles disseram em entrevista que naquele dia, no dia em que o Titanic bateu no iceberg, o mar estava super calmo, então dava para ver nitidamente tudo que estava acontecendo ali à frente do navio. Então as pessoas não entendem o motivo real por que o Titanic de fato bateu no iceberg, se dava para ver tudo tranquilamente. Então as pessoas não entendem até hoje o motivo que levou o Titanic a bater no iceberg e causou toda essa tragédia. Porque o capitão do navio não viu o iceberg a tempo de fazer uma manobra de emergência, ou porque o comandante do navio não respeitou os avisos que ele havia recebido de gelo acumulado na sua rota e diminuiu a velocidade. É muito louco pensar que essa é uma das teorias mais fortes que circulam no mundo até hoje, né? Imagina quão cruel é uma pessoa para ela elaborar um plano como esse, com tantas vidas a bordo do seu navio. Tudo isso simplesmente por ganância e vaidade. Conta aí pra mim o que você achou dessa teoria, se você tem alguma outra teoria ou alguma coisa a completar aí na teoria que eu te contei, comenta aqui embaixo pra mim, tá bom? Agora que você já sabe a principal teoria do Titanic, aproveita e compartilha esse vídeo com um amigo também, fechou? Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!